Você já está sabendo do julgamento que vai acontecer no STF a respeito da possibilidade de produção de efeitos retroativos naqueles casos em que haja conversão de união estável em casamento? Não? Bom, esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Desatando Nós e Construindo Ninhos, o método criado pela professora Fernanda Doretto e eu, para tratarmos justamente da prática da advocacia familiarista e, logicamente, também de direito sucessório. E agora, sem mais enrolação, vamos para o caso. O caso a que me refiro, caso você tenha curiosidade de verificá-lo diretamente lá no STF, o nosso leading case é o recurso extraordinário com agravo número 1405-467. E recentemente, mais precisamente agora em agosto de 2024, foi reconhecida a repercussão geral desta situação, da discussão que está envolvida nesse caso pelo ministro Flávio Dino. Na ementa, nós lemos o seguinte, abra aspas, embargos de declaração, pretensão de reforma de decisão embargada, recebimento como agravo regimental, fungibilidade, precedentes, termo, e aqui está o que nos interessa, termo inicial da incidência dos reflexos da conversão da união estável em casamento. E aí também tem uma outra questão, que foi o indeferimento da petição inicial por falta de emenda consistente na exclusão de um dos pedidos. Mas o que nos interessa aqui é justamente discutir esta questão. A retroação, a incidência dos reflexos da conversão da união estável em casamento. No caso que é o caso em que foi reconhecida a repercussão geral, um casal pretende o reconhecimento, eles fizeram a conversão da união estável em casamento, mas eles não só pretendem a conversão, não só pretenderam a conversão, e daí por que da judicialização? Eles também pretendem que seja reconhecida, uma vez feita a conversão em casamento, eles pretendem que seja reconhecida a retroação deste casamento à época em que eles se mantinham em união estável. Então, o período do caso, este caso em que foi reconhecida a repercussão geral, é de 1995 até 2017. Bem, tá, mas aí você pode estar se perguntando assim, mas peraí, existe alguma relevância? Isso vai produzir, no caso de conversão de união estável em casamento, qual é a diferença em termos de efeitos práticos que a imposição ou que a concessão desses efeitos retroativos vai trazer, afinal de contas, na vida das pessoas? Então vamos entender. E você até pode estar se conjecturando, mas peraí, já não teve aquele caso que foi julgado em 2017 também com reconhecimento de repercussão geral, que equiparou para efeitos sucessórios, união estável e casamento? Pois é, esse caso, inclusive, é um dos que vem sendo abordados neste caso em que se pede agora a retroação desses efeitos. Mas, então vamos dar um passinho atrás. Você deve se lembrar que lá em 2017, quer dizer, até o julgamento em 2017 desse caso, deste recurso extraordinário, e eu até trouxe aqui um trecho que é para tratar, para que não se escape nada por aqui, na época, vamos então relembrar, vamos dar um pulinho lá atrás. Quando nós tivemos a entrada em vigor do atual Código Civil de 2003, vocês devem se lembrar que nós tínhamos um artigo, que era aquele artigo 1790, que tratava de forma distinta a sucessão para pessoas que tinham vivido em união estável daquele tratamento que era conferido a pessoas que tinham sido casadas. Devem lembrar disso. Bem, e isso gerou inúmeras ações
E então, em 2017, no julgamento do recurso especial 878-694, o artigo 1790 foi afastado do sistema justamente porque se reconheceu naquela ocasião a inconstitucionalidade dessa distinção de tratamento, uma vez que, afinal de contas, a Constituição Federal assegura que você pode formar a sua entidade familiar do modo que você julgar que deva formá-la. Então, se eu quero casar, ok, eu me caso. Se eu não quero casar, eu não me caso. E se eu quero viver em união estável, eu vivo em união estável. Mas que se eu tiver um tratamento tão díspare, como acontecia em relação à sucessão daquelas pessoas que viviam em união estável para aquelas que eram casadas, então é como se, indiretamente, as pessoas estivessem sendo compelidas a se casarem e não se manterem em união estável, se elas quisessem ser protegidas. E na ocasião desse julgamento, então, o ministro Barroso fez anotar o seguinte, abra aspas, se o Estado tem como principal meta a promoção de uma vida digna a todos os indivíduos, e se, para isso, depende da participação da família na formação de seus membros, é lógico concluir que existe um dever estatal de proteger não apenas as famílias constituídas pelo casamento, mas qualquer entidade familiar que seja apta a contribuir para o desenvolvimento de seus integrantes, pelo amor, pelo afeto e pela vontade de viver junto. Não por outro motivo, a Carta de 1988 expandiu a concepção de família, reconhecendo expressamente a união estável e a família monoparental como entidades familiares que merecem igual proteção do Estado. E aí você pode se perguntar, então, mas se isso já foi reconhecido, que diferença faz nessa altura do campeonato? Se eu tiver vivido em união estável com alguém e quiser fazer essa conversão dessa união estável em casamento, que diferença isso vai fazer? Uma vez que desde 2017, se um desses companheiros vier a falecer, eu já tenho assegurada que a sucessão vai ser regida da mesma maneira que é regida a sucessão de quem é casado. Ou seja, por aquelas regras estabelecidas no Código Civil, em especial no que pertine à vocação hereditária, o que está lá no artigo 1829 e seguintes, certo? Então, só que, e é o que vem à tona agora, a questão toda que se coloca é, tá, mas se eu vivi em união estável por muitos e muitos anos e vou fazer essa conversão da minha união estável em casamento, eu posso ter efeitos distintos, apesar, vamos pegar aqui a situação do óbito, apesar de eu fazer essa conversão em casamento, apesar desse reconhecimento de igualdade, se eu não tiver a retroação do próprio casamento àquele momento em que teria sido a constituição da união estável? E a resposta, minha gente, é sim. Então, isso, na verdade, é o que justifica essa discussão, e isso é o que justifica também a repercussão geral, porque no Brasil nós temos um percentual altíssimo de pessoas que vivem em união estável. E aí você pode estar aqui pensando, não, peraí, não tô entendendo, para mim tá muitíssimo nebuloso. Então vamos por partes. Primeiro aqui a gente tem a questão da produção de efeitos. Porque se permite que eu vivi em união estável durante 20 anos, agora eu converti em casamento. Se eu disser que esse casamento não vai ser considerado desde lá de trás, quando eu já vivi em união estável, então aqui eu tenho uma união estável, regida com as regras da união estável até o momento dessa conversão, e daqui para frente as regras aplicáveis ao casamento. Então, nesse caso, não tenho retroação de efeitos, portanto, efeito ex nunc. O que se está perseguindo é o reconhecimento de efeitos ex tunc. Tá, mas isso não me esclarece que diferença faz, por que isso impactaria de alguma maneira em efeitos práticos. Aqui eu tô falando de vida real. Então eu vou exemplificar. Vamos imaginar um caso em que um casal tenha vivido em união estável pelo período de 1990 até 2024. 2024 não, até 2012.
e que aí eles pretenderam fazer a conversão desta união estável em casamento. Converteram a união estável em casamento e um dos dois falece. Vai falecer quando? Vamos colocar aqui para ficar claro o exemplo. Falece agora, em 2024. Bem, se falece agora em 2024, não tem dúvida nenhuma. A gente vai cuidar dessa sucessão de acordo com aquilo que estabelece o Código Civil, pelo artigo 1829. E seria assim também se nós estivéssemos falando de uma união estável. Mas olhem só, e aí é que vem aí é que vem a distinção de efeitos. Aquele período em que eles se mantiveram em união estável, nós vamos ter, a sucessão vai ser regulada pelo que dispõe o artigo 1829, incisos do Código Civil. Mas para eu saber o que entra ou o que não entra, o que é bem comunicável ou o que não é, eu não vou usar só o Código Civil atual. Como assim? Vou deixar um pouquinho mais claro e aí eu vou destrinchar aqui com a explicação. Vejam só o que nós temos estabelecido, inclusive está lá no Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça. Abra aspas. Os princípios gerais que regem a sucessão e a partilha não se confundem. A sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito. Ponto e vírgula. A partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. Que? Agora vamos entender melhor. Então vamos imaginar que esse casal tenha vivido em união estável por um grande período de tempo e que ele tenha adquirido um imóvel só no nome dele, com recursos financeiros dele. Vamos imaginar que a mulher se dedicasse exclusivamente às atividades do lar. Então o cara foi lá, comprou o imóvel com recursos exclusivos, financeiros exclusivamente dele, em 1992. Aí, quando foi lá então em 2012, este cidadão e ela converteram a união estável que eles mantêm lá desde 1990 em casamento e em 2024 o cidadão falece. Ora, se eu não tiver a retroação dos efeitos deste casamento como se fosse casamento desde 1990, esse caso aqui vai ter uma solução distinta da que ele teria se tivesse a retroação. Aqui é um exemplo claro, um exemplo clássico disso. Ah, mas por quê? Então vamos voltar lá para a situação. Então, em 1992, o cidadão comprou com recursos financeiros exclusivamente dele um imóvel. Só que faleceu em 2024, então não tenho dúvida nenhuma que para regular a sucessão dele, eu vou aplicar as regras que estão estabelecidas no Código Civil, esquecendo o artigo 1790, porque já foi afastado do sistema, então eu vou verificar lá o que estabelece o 1829 e seguintes. Mas acontece que como o imóvel foi adquirido lá em 1992 só por ele, só em nome dele, a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui é, tá, neste caso, ela tem direito à meação ou não? E a resposta primeira que se pode dar a essa questão é não. Mas peraí, na união estável eu não tenho a aplicação, salvo pacto em sentido diverso, eu não tenho a aplicação do regime da comunhão parcial de bens? Mas nem sempre foi assim. Então veja só, a união estável, que hoje a gente chama de união estável, até que ela fosse reconhecida como entidade familiar com direito à proteção pelo Estado, das relações familiares, dos efeitos patrimoniais dessas relações, etc., nós tivemos um longo percurso.
Tá, mas desde 1988 não se discute que a união estável é entidade familiar, né? Não é o que diz a Constituição? É verdade. Só que na legislação infraconstitucional, até 1996, nós não tínhamos a presunção de esforço comum para a aquisição patrimonial onerosa. Não é verdade? Vamos lembrar que antes de 1996, nós já tínhamos a Constituição Federal, sim, que estabelecia a união estável como uma espécie de constituição familiar, mas em 94 nós tínhamos uma lei que estabelecia como que funcionava a questão patrimonial nas relações, e naquela época inclusive usava-se aquele termo concubinato puro, concubinato impuro, como se concubinato, né, que já é uma palavra cuja etimologia não indica pureza, pudesse então ter efeitos distintos. E esse reconhecimento de presunção de esforço comum, ele só veio em 96. Tá, mas e o que eu faço então se eu não tenho presunção de esforço comum? Bom, se você não tem a presunção de esforço comum, então para que você tenha direito à meação, não basta presumir, você tem que demonstrar efetivamente que contribuiu para aquela aquisição patrimonial. Vamos voltar lá para o que estabelece o entendimento do STJ sobre o assunto? Então, ele diz assim, ó, os princípios que regem a sucessão e a partilha não se confundem. A sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito. Então, aqui no caso do meu exemplo, o cidadão faleceu em 2024, não tenho dúvida nenhuma, aplica o Código Civil de 2002 e os artigos que são iguais para a sucessão, para os termos, né, de vocação hereditária, percentuais de quinhões, etc., entre o casamento e a união estável, porque o 1790 foi afastado do sistema. Ponto e vírgula. Olha agora. A partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. Portanto, se a aquisição, como no caso do meu exemplo, é anterior à lei de 1996, você não tem como aplicar a presunção, porque nessa época não tinha. E não se aplicando a presunção, eu vou aplicar o que vigorava à época. Então, nesse meu exemplo, se a mulher não consegue provar que ela ajudou financeiramente a comprar esse bem, que de alguma maneira ela contribuiu para a aquisição desse bem, esse bem não estaria submetido à partilha. Significa dizer que ele não está sujeito à comunicação. Logo, ele é um bem particular do nosso aqui de cujos. Sendo um bem particular do de cujos, aí sim eu vou lá para a sucessão e verifico quem são os herdeiros dele. Então, por exemplo, se ele tiver deixado descendentes e não tiverem feito nenhum regime de bens, nenhum pacto para fazer essa conversão em casamento, eu vou aplicar o regime da comunhão parcial. E aqui, então, seria uma situação em que ela concorreria com os filhos. Por quê? Pelo que estabelece o 1829, inciso 1. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge concorre com os descendentes nos bens particulares, que é a situação. Então, ela concorreria. Agora, vejam só. Vamos agora mudar o exemplo. Se esta situação que neste momento está submetida com repercussão geral para ser julgada lá no STF, ela vier a ser julgada no sentido de se permitir a retroação do próprio casamento ao período em que as partes estivessem em união estável, por conta de se reconhecer que tanto união estável como casamento são entidades familiares e, portanto, a proteção do Estado deve se ampliar, deve se estender também para essa situação, olha como ficaria a situação. Então, a gente vai ter a retroação, ok? Se tem a retroação, o bem que foi adquirido lá em 1992, se esse casal não tiver feito nenhum pacto, então vai se aplicar o regime, abra aspas, sopão, comunhão parcial de bens. Neste caso, tendo sido a aquisição após o casamento e a título oneroso, e não estando presentes nenhuma daquelas circunstâncias de incomunicabilidade patrimonial que estão arroladas expressamente na lei, significa então que esse bem é um bem comum deste casal. Logo, se é um bem comum, ela terá sobre esse bem
meação. Diferentemente do direito a quinhão hereditário em caso de não retroação. E aí vocês podem conjecturar o seguinte: professora, mas aí não vai fazer nenhuma diferença se, por exemplo, for um único herdeiro. Ainda assim faz. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o imposto causa-mortes incide sobre a herança. Obviamente, não incide sobre meação. Então, mesmo no caso em que fosse um único herdeiro, a solução seria distinta se tivesse a retroação e se não tivesse a retroação. Gostou? Então agora vamos acompanhar, porque de fato este é um assunto cuja repercussão geral deveria mesmo ter sido reconhecida, porque ela impacta na economia, ela impacta nas soluções, ela impacta muitas e muitas e muitas famílias brasileiras. A gente segue no próximo vídeo. Te espero. Até mais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não vai perder essas discussões todas que a gente trava por aqui. Até mais.